Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal História de Noah e bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, como já tá aqui no título, eu vou falar sobre o livro Mao, a História Desconhecida. É a biografia do Mao Tse-tung. Mao Tse-tung. Tirando isso, não vai ter nenhuma outra vez que eu vou rir durante essa resenha, porque esse livro é extremamente triste. É devastador, assim. Eu não sabia muita coisa sobre Mao Tse-tung. Eu estudei pouca coisa sobre a China na escola. Então eu lembro que o professor falava que o comunismo da China era um comunismo diferente. No geral, a gente estuda muito pouco sobre o Oriente, principalmente sobre a Ásia, na escola. Desde a escola, quando eu tinha 15 anos, escolhi aquele livro A Montanha e o Rio, que tá ali em cima, eu não vou pegar que eu tô com preguiça, mas que eu falei sobre ele na tag de 50%, então se você tiver alguma curiosidade, vai lá e veja, que se passa na China, aquele livro, mas é nos anos 80 e 90. Então o Mao já tinha morrido. E aí, desde aquela época, eu tinha interesse. Esse ano, eu resolvi que eu realmente ia ler os livros de história sobre algumas determinadas coisas que eu queria saber e que há anos eu vinha adiando porque, né, motivos. Precisa dizer alguma coisa? Por que eu demorei tanto? Não precisa, né? Então eu comprei esse livro porque eu até tinha baixado no Kindle a amostra, mas eu vi que não ia rolar porque eu precisava olhar para ele para lembrar que ele existia para terminar isso. Eu comecei 1º de julho a ler isso e eu terminei agora no final de agosto. Foram aí 2 meses lendo esse livro e ele é simplesmente devastador. Pra quem não sabe, quem foi Mao Tse-tung? Ele foi o primeiro ditador da China comunista. Antes disso, a China era imperialista. E aí, no meio do século passado, teve uma guerra civil entre os comunistas e os nacionalistas. Mao Tse-tung, depois de 10 anos de guerra civil, ganhou e assumiu como presidente da nova República da China. Aqui, como é uma biografia, e o Mao Tse-tung nasceu ali no início do século e ele vai morrer quase nos anos 80. Ele basicamente viveu ali nas 8 décadas do século 20. O século 20 inteiro praticamente tem aqui nessa biografia, porque vai pegar a história da China. Porque o Mao Tse-tung ele se envolve muito cedo já em política, com 27 anos. Mas antes, eu quero deixar claro que eu vou falar das partes que mais me chamaram a atenção no livro. Eu não vou falar muito da infância, nem da juventude ali, porque isso não chamou muita atenção. E vou focar mais nas partes que me chamaram a atenção. Ficou repetitivo? Ficou repetitivo. Mao Tse-tung, ele era professor, daí ele não ganhava dinheiro e desistiu de ser professor, só que ele tinha um amigo que era professor e tinha um pouquinho mais de dinheiro e foi abrir uma livraria. Então ele aceitou o trabalho para trabalhar nessa livraria para esse amigo, colega, professor. Esse colega, que eu já não lembro o nome, ele foi o primeiro presidente do PCC, Partido Comunista da China. Já ali no início da década de 20, já no ano 20 mesmo da década de 20. E como o Mao teve a sorte de, logo que foi fundado o partido, ele trabalhar para o presidente do partido, desde o início do Partido Comunista, Mao já estava presente. Mao era falido. A China era um país muito pobre e não tinha gente muito rica no país. Mao fazia parte dessa população que tinha conseguido um pouquinho de destaque, mas nessa época ele já estava com filho, já estava com esposa, então ele precisava bancar ali a casa. Como ele era muito próximo do presidente do partido, ele descobriu o quê? Que a União Soviética financiava esse partido. E ele percebeu que se ele pedisse para alguém que trabalhasse dentro do Partido Comunista e pedisse, olha, vou fazer 2.000 impressões de um panfleto aqui incentivando as pessoas a virarem comunista, um panfleto informando mais sobre quem é Marx, e assim por diante, eles liberavam dinheiro facilmente. O que Mao percebeu? Percebeu que o Partido Comunista era uma boa forma de ganhar dinheiro fácil, porque não tinha um controle do que realmente era feito com esse dinheiro. Aí, o que aconteceu? Ele ficou comunista. Então, ao contrário dos outros ditadores e pessoas fortes no Partido Comunista, na União Soviética, ele não se dava o trabalho de estudar o comunismo, as teorias marxistas, o socialismo, nada. Ele só queria saber do dinheiro. Ele não fazia nem questão de fingir que era politicamente correto de acordo com as teorias do partido. Naquela época,
ele percebeu que política dava dinheiro e os dois maiores partidos na China eram o comunista, que estava surgindo, que dava para você receber dinheiro, na verdade, né? O comunista ainda era um partido pequeno, mas você ganhava muito dinheiro dentro dele. E aí, os nacionalistas. Então, ele vai passar ali no início, nessa época ele tá com uns 27 anos, ele vai passar os próximos 10 anos pingando do Partido Nacionalista pro Partido Comunista, dependendo dos interesses dele e da época que ele tá ganhando mais dinheiro ali, qual ele acha que vai ascender mais fácil na China. Então ele não é um comunista, ele nem se dá o trabalho nessa primeira década, porque ele realmente não acha que o PCC tem chance de vingar na China. Mas como ele é muito duas caras, ele acaba se queimando muito no Partido Nacionalista, só sobra o comunista para ele fazer algum tipo de carreira. Como ele se queima, assim, Mao era fascinado por armas, por exército, por morte desde sempre. Então ele vai dar um jeito de entrar pro exército desses partidos e virar ali um tipo de comandante. Só que ele só queria o dinheiro. Então, tá tendo uma revolução em alguma província da China. Isso é um exemplo muito legal. E aí, o PCC manda ele levar um exército de 2.000 pessoas pra lá pra lutar e conquistar aquela área, né? Pra ter uma área que seja conquistada pelo Partido Comunista dentro da China. E lá, nessa região, já vai ter mais 2.000 soldados. Então, Mao tem que levar o exército dele pra juntar e ter 4.000 soldados e lutarem contra os soldados imperialistas que já estão na área. E o que ele faz? Ele recebe o dinheiro, pega o exército, leva até lá perto, mas não chega e não luta. Ele não entra na luta, porque veja bem, imagina, ele vai entrar numa luta onde ele pode morrer pelo quê? Pela causa comunista? Não, ele não vai fazer isso. E aí ele é muito bom em estratégia, arranjar desculpa por não estar fazendo o que ele deveria fazer. E ele sempre arranja alguém, um bode expiatório, pra jogar a culpa em alguma coisa que ele fez e não deu certo. Então, desde cedo, ele mata todo mundo que sabe de algum podre dele, ele mata, ou manda matar. Mesmo depois que ele vira presidente, ele é muito bom em enganar a União Soviética. A União Soviética vai mandar ele para várias missões, onde ele pode arriscar a vida, e ele não vai fazer a tarefa que a União Soviética quer. Até porque o Mao, ele tá afim dos interesses dele. Ele quer virar chefe da China. E é com isso que ele sonha. Então ele quer virar o presidente da China, o alto comando. Então, quando uma ordem da União Soviética for de acordo com os planos dele, com a vontade dele, ele vai realizar. Quando não for, ele não vai. Por ser uma biografia, o livro vai falar de tudo. Desde a família, dos primeiros filhos, dos hábitos, né, como ele gostava de nadar, etc, etc. E vai falar de todas essas primeiras atividades dentro dos dois partidos, tanto o comunista como o nacionalista. Essas atividades que fizeram ele ir ganhando espaço e sendo conhecido. Depois de 10 anos, ele realmente decide virar comunista. Ele vê que só ali mesmo ele vai ter uma chance de ter o poder que ele quer. E é nessa hora que ele consegue da União Soviética um exército, que é o maior exército da União Soviética fora da Rússia e o maior exército comunista, que está na China. Por quê? Nesses 10 anos ele foi fazendo carreira, foi ficando conhecido, e a União Soviética precisava de um chinês que era conhecido na China para ser a cabeça, uma das cabeças do partido. Ele não era o principal no partido nessa época, mas ele já era bem famoso, então ele poderia fazer parte dessa liderança. Nessa época, apesar de ser chamado Partido Comunista da China, ainda a União Soviética escondia dos países, principalmente Estados Unidos e afins, que fomentava as guerrilhas e as guerras civis e as mini batalhas que estavam acontecendo na China naquela época. Vai ser aqui, eu vou colocar um mapa aqui, que vai acontecer a Grande Marcha, que vai ser feito com esse exército de chineses concedidos pela União Soviética, que ela alimentava, né, esse exército com dinheiro, com armas e com soldados. E essa grande marcha foi mais ou menos ali no sul da China, onde eles saíam caminhando, né, fazendo uma grande marcha, tipo a que o Prestes fez aqui no Brasil, só que a intenção deles era ir conquistando essas áreas onde eles iam passando. Ao contrário do Prestes, que só caminhava mesmo pelos locais.
Mas a intenção deles era pegar essas províncias, tomar conta dessas províncias e tornar essas províncias comunistas, para que depois houvesse uma guerra civil contra os nacionalistas e os comunistas pudessem tomar conta do país inteiro, porque a China é gigante. E a gente está falando numa época onde a comunicação não era tão fácil, então você precisava chegar com o exército lá para apresentar o comunismo para a população que vivia extremamente isolada naquelas áreas. Essa época da Grande Marcha foi marcada por muito terror, porque aí foi uma época que o Mao realmente já tinha um poder, ele já era o comandante do exército, e durante esses anos que ele ficou nessa Grande Marcha, ele foi matando e se vingando e mandando prender as pessoas que estavam acima dele, né, e fazendo um monte de tramóia, para ele ir se tornando a pessoa mais forte dentro do partido na China. Dessa forma, cada vez que ele chegava numa província, ele botava o terror, do tipo matar mesmo. Ele matava soldados. A primeira província que ele tomou conta, que foi a de Rujin, quando chegou lá, eles acamparam nessa província, Mao mandou realmente matar 10 mil dos soldados dele, acusando eles de serem contra-revolucionários, no caso, traidores, e mandou matar 700 mil da população civil do local, para botar o terror mesmo, para falar, aqui tem um novo comando, ou vocês me obedecem, ou vocês morrem. E essa vai ser basicamente a política de terror do Mao durante todas as décadas que ele vai estar no poder. Ele é realmente um sádico. E ele adorava torturar as pessoas e matar as pessoas. E ele não se importava nem um pouco com a vida humana. E a gente tá falando de uma época, gente, que tinha acabado de ter Hitler e ainda tinha Stalin. E todos esses ditadores que foram surgindo durante a Guerra Fria. E mal conseguia ser pior que todos eles juntos. Quando eu tava lendo esse livro, eu fiquei horrorizada com tanto de coisa horrorosa que ele foi fazendo durante a vida dele. Pensando já o tanto de coisa de serial killer que eu já vi, de psicopata, do Holocausto mesmo que eu já tinha lido. Então eu nunca pensei que eu ia ficar chocada lendo esse livro. Mas realmente me chocou a crueldade do mal. Durante essa grande marcha que ele foi fazendo, que foi eu acho que mais ou menos 7 anos, eu vou ver se eu coloco a data certinho, acho que foi de 1930 até 1937, 39, alguma coisa assim. Ele estava já com a terceira esposa dele, é claro, né? Ela engravidava, porque não tinha métodos anticoncepcionais na época. Então, ele, toda vez que ela paria, ou independente de onde eles estivessem, ele pegava o bebê e dava para alguém do local. Abandonava o bebê naquela província e continuava andando. Sendo que essa terceira esposa nem queria casar com ele. Ela tentava fugir sempre, mas ele sempre buscava ela. O nome dela é Gi Yuan. Ela teve mais ou menos uns 6 filhos e basicamente a vida dela, depois que ela ficou velha e Mao já estava no poder, era ir nessas províncias tentar achar alguns desses filhos que ela foi literalmente largando pelo caminho que ele fazia ela largar. Pensa, toda vez essa mulher tinha o trabalho de estar grávida, né? De ficar lá 9 meses carregando um bebê que ela sabia que ela ia ser obrigada a largar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, nessas províncias que eram extremamente pobres, que às vezes as pessoas não tinham comida nem para elas, sendo que o exército comunista tinha acabado de passar por lá, então qualquer riqueza que tivesse, eles levavam junto para a próxima parada. Então, assim, a pessoa não tinha consideração nenhuma com os próprios filhos. Imagina com a população no geral. Não teve ninguém que Mao não traiu, não condenou, não sacrificou em nome do poder que ele achava que ele merecia. Como aconteceu aqui no Brasil com Prestes, o Mao também ficou muito famoso durante essa grande marcha, e aí foi que ele começou a ser chamado de o presidente, né? Que foi como ele foi chamado a vida toda. Por isso, a União Soviética continuou investindo nele, e apesar dele fazer muitas atrocidades durante esse período, era a época de Stalin, então continuavam mandando dinheiro e pagando pelas ações do mal, né? No caso, dando dinheiro para o mal poder cometer essas atrocidades. Até porque o Partido Comunista na época, ele incentivava muito a violência, principalmente porque era a época de Stalin, mas também como uma forma das pessoas que estavam dentro do partido não poderem voltar atrás, porque elas já teriam cometido tanta atrocidade, tanto assassinato e tanta coisas horrorosas que a sociedade normal não ia aceitá-las de volta. Então elas não poderiam trair o partido.
porque mesmo que elas fossem deletar ou fazer qualquer coisa dessas, elas ainda iam ter que pagar pelos crimes que elas tinham cometido abertamente pelo partido. A próxima parte que me chamou mais atenção foi logo depois da Grande Marcha, que eles conseguiram dominar grande parte ali do sul da China. Eles já tinham combatido o exército imperialista, que era o antigo domínio da China, e agora estava metade da China com os nacionalistas e a outra metade com os comunistas. Os nacionalistas eram governados pelo Chiang, que também era um líder de exército, o líder do Partido Nacionalista na época, muito famoso. Só que nesse mesmo tempo que eles conseguiram conquistar com a Grande Marcha, quando eles terminaram essa Grande Marcha, o Japão já estava guerreando há alguns anos com uma parte ali da China. Só que a China é muito grande, então eles resolveram começar realmente uma guerra com a China. Só que já tem um histórico de guerras passadas entre a China e o Japão, e normalmente o Japão sempre ganhava e acabava sendo imperialista perante a China. Aí o Stalin e a União Soviética, no geral, resolveram fazer um acordo com os nacionalistas para eles não entrarem em guerra civil contra os comunistas, porque isso ia prejudicar os chineses e a China. Dessa forma, a ordem foi para que os nacionalistas e os comunistas se juntassem os exércitos para lutarem contra o Japão. E aí, depois que eles ganhassem a guerra contra o Japão, aí sim eles resolveriam um conflito entre nacionalistas versus comunistas. Só que Mao percebeu o seguinte, que o Chiang era muito mais famoso do que ele, porque ele também já era mais velho, já estava na política há muito mais tempo, e que tinha grandes chances de, quando acabasse a guerra contra o Japão, acontecer duas coisas. Ou o Chiang fazer um acordo ali com a União Soviética, e aí eles darem a presidência da China para o Chiang, ou eles entrarem num acordo e dividir a China em dois. Metade fica com os comunistas e metade com os nacionalistas. Mao não queria isso, ele não queria metade da China, ele queria comandar a China inteira. Desse modo, ele faz de volta, ele pega uma ordem da União Soviética e ignora essa ordem. Como a União Soviética estava dando dinheiro para ele para fazer a guerra contra o Japão, ele não podia ir contra a União Soviética, até porque ele era o presidente do Partido Comunista da China, ou seja, ele recebia dinheiro da União Soviética. Se ele não obedecesse, ele ia ser deposto do cargo dele. Então ele começa a armar para o Chiang poder atacar ele. Só que o Chiang não ataca, então ele começa a guerra civil contra os nacionalistas, ao mesmo tempo que a China já está perdendo muitos soldados para a guerra do Japão, e usa, né, da artimanha de falar para a União Soviética que o Chiang, que atacou primeiro, ele só estava se defendendo. Por essa artimanha, eles passam a próxima década numa guerra civil que vai matar milhões de chineses dentro do país e na guerra contra o Japão, o que devasta também a China novamente. E o Mao faz isso porque ele sabe que a maioria do povo chinês é mais o nacionalismo do que o comunismo. Isso fica muito claro de quando ele implanta realmente o comunismo, ganha a guerra civil, que o povo fica extremamente triste. Quando os nacionalistas conquistavam uma província na China, eles saíam na rua para comemorar, para fazer festa, e quando Mao chegava, não, porque Mao já tinha a política de chegar no lugar e mandar matar todo mundo. É durante essa guerra civil que o caso mais conhecido, que é o de Yemen, que é 1942, que é uma província onde ele proíbe o humor, a sátira, a ironia, ele proíbe pensamentos, e ele faz tudo isso usando a desculpa que está acabando com os contra-revolucionários, ou com todos que poderiam ser considerados espiões, tanto dos japoneses quanto dos nacionalistas. E nessa brincadeira, ele vai matar milhões de chineses de volta, e de uma forma extremamente pública, ao contrário do Hitler e do Stalin, que faziam questão de matar também, mas matavam escondido, faziam campos de concentração, campos de trabalho, que também tinham na China, mas Mao fazia questão de ir fazer isso na praça pública para causar mais terror. Nessa província, ele implanta o que ele chama de exame de consciência, onde ele obrigava a população a escrever os pensamentos dela. E claro, tinha que ter pensamentos condenatórios ali, porque senão a pessoa era torturada. Então a pessoa era torturada antes, quando estava escrevendo, e depois.
e era obrigado a denunciar gente da família, amigos próximos. Ele realmente devastou aquela área e obrigou a todo mundo a meio a virar robô e a ter as mesmas respostas e a não fazer amizade, porque daí você, além de denunciar pessoas próximas, você tinha que lidar com a culpa depois de estar vivo, com toda aquela violência de você vendo gente sendo espancada e torturada na sua frente, porque ele fazia questão de fazer isso no meio da rua, em lugares públicos, para chocar mesmo a população. Para a população nunca pensar em se revoltar contra ele, o que ele fez durante o mandato todo dele. Foi em 44 que ele viu que já estava demorando mais tempo do que ele desejava a guerra civil, e ele tentou uma nova tática, que era convencer os Estados Unidos a bancar o armamento para ele, ou seja, ele receber mais armas, além do que ele já estava recebendo da União Soviética. Como estava saindo boatos de que a União Soviética estava bancando o Partido Comunista da China, no caso bancando Mao, bancando a guerra civil, então ele estava com medo de que os Estados Unidos entrassem nessa guerra e começasse a bancar os nacionalistas. Dessa forma, ele fez um jeito de espalhar o boato para os Estados Unidos que não, que o PCC não era um partido comunista. Na verdade, ele tinha um monte de reformistas agrários moderados que estavam muito afim de cooperar com os Estados Unidos. E ele até recebeu um pouco assim de incentivo nessa época dos Estados Unidos, que ajudou muito ele também a ganhar a guerra civil. Em 1º de outubro de 1949, a China realmente se torna comunista. E de volta, ele promove um monte de mortes em todo o país, em praça pública, para gerar o terror e mostrar que ele não é qualquer governo, que você não vai poder tentar criar nenhuma revolução em volta dele. Então, ao contrário da Rússia mesmo, que logo que o Partido Comunista surgiu, teve várias pequenas revoluções pelo país todo e eles foram obrigados a lutar nessas revoluções, na China não teve. Porque antes de ter a revolução, ele já mandava os soldados dele lá pegar uma boa parcela da população, levar para a praça pública e começar a matar. E matava também os soldados do seu próprio exército, acusando eles de qualquer crime só para matar, simplesmente. Uma das promessas de Stalin para Mao era que, se ele ganhasse a guerra civil e tornasse a China um país comunista, né, porque isso ia gerar uma grande propaganda para a União Soviética, na época, porque a China era um país gigantesco, e é até hoje, com uma população maior ainda, ia fazer com que os outros países acreditassem também que poderiam tornar seus países comunistas. Então, ele prometeu 200 milhões de dinheiros para investir na China. Obviamente que quando a China virou comunista, Stalin fez um monte de... Como acontece, né? Quando tem dinheiro envolvido, ele acabou dando só 20 milhões para Mao realmente aplicar, para fazer indústrias novas, até porque a China era um país rural para investir em indústria. Mao queria dinheiro, porque ele queria investir em armamento, ele queria investir na indústria bélica do país. E com 20 milhões ele não ia conseguir isso. Então ele teve a grandíssima ideia de incentivar a União Soviética de entrar em guerra com a Coreia do Sul, a guerra da Coreia ali nos anos 50, porque a União Soviética só não tinha entrado em guerra ainda porque os exércitos deles estavam ocupados. Então Mao falou o seguinte: eu concedo os meus soldados, no caso, você não precisa entrar na guerra com os seus soldados. Eu tenho um monte de chinês aqui, milhões e bilhões de chineses. Eu concedo meus chineses para ir morrer lá por você e você me dá dinheiro por isso. E aí, dessa forma, foi que surgiu a Guerra da Coreia, onde morreram 1 milhão de chineses. Aproximadamente quer dizer que foi mais de 1 milhão de chineses que morreram nessa guerra. Mas não foi em vão, porque com isso o Mao conseguiu fazer com que a China tivesse a 3ª maior força aérea do planeta. Então ele passou de um país que não tinha nenhum tipo de indústria bélica para ter a 3ª maior força aérea do mundo, onde ele também teve várias fábricas de armamento, todas fomentadas pela União Soviética. Só que em 1953, Stalin morre. E nisso são liberados todos os crimes que ele cometeu e começa um revisionismo na União Soviética, que é acabar com a era do terror do Stalin. Então a violência pública para de ser incentivada.
o que não resolve nada para a China, já que a China sempre foi e vai ser até a morte do Mao, e até hoje, na verdade, um país, mas na época do Mao era pior, era um país extremamente fechado. Então, as poucas pessoas que conseguiram entrar na China na época do Mao, eles eram escoltados e eram extremamente proibidos de entrar em contato com a população. E eu não tô falando assim, pobrinho da rua ou civil, com a população até dos altos governantes. Era realmente restrito ali. Por causa da morte do Stalin, em 53, ele para de receber a quantia de dinheiro que ele recebia. O objetivo do Mao era o quê? Se tornar o chefe do Partido Comunista do mundo, ser maior que o sucessor de Stalin, e aí tomar conta do mundo todo, ganhar a guerra com os Estados Unidos e virar o quê? O dono do mundo. Era só isso que ele queria. E para isso, ele queria a bomba atômica. Para conseguir isso, ele vai continuar cedendo soldados chineses para lutar nas guerras da União Soviética, para conseguir o know-how de como fazer uma bomba atômica. Mas ainda assim ele tem que ir atrás do material que é extremamente caro, né? Era bilhões para se produzir uma bomba atômica. E aí eu fiquei pensando, gente, como que Mao nunca usou essa bomba atômica? Porque ele fala no livro que os Estados Unidos e a União Soviética nunca iam comandar o mundo porque eles não tinham a coragem de usar a bomba atômica, porque eles ficavam muito preocupados com que um outro país, no caso, se os Estados Unidos jogassem uma bomba atômica na Rússia, os Estados Unidos ficavam preocupados que a Rússia mandasse uma bomba atômica para os Estados Unidos. Então eles não se atacavam e eles ficavam na Guerra Fria por causa de covardia, pelo meros medo de perder uma parcela da sua população. E esse medo era ridículo, né? Porque ele, Mao, não tinha esse medo. E ele vai fazer um discurso falando isso mais pra frente, assim, umas décadas mais pra frente, que vai ser um dos motivos que todo mundo vai começar a achar ele louco e desfazer as alianças com ele. Por esse objetivo de criar partidos maoístas no mundo todo, ele vai começar a propaganda dele, que é ceder dinheiro para os governantes dos outros países. Ele vai começar primeiro com os países da União Soviética, para virar tipo um padrinho desses países, ficar famoso, ser benquisto, para quando ele começasse a guerra, efetivamente, esses países ficassem do lado dele, porque estariam devendo para ele. Foi aí que é o período conhecido como a Grande Fome do período de Mao. Ele vai criar esse programa, que é o Grande Salto para Frente na China, onde ele vai exportar a comida, os grãos, as carnes, os peixes, mas principalmente grãos aqui, para fora. Então ele vai doar essa comida para países pobres como Coreia do Norte e Vietnã do Norte, que tinham acabado de passar por uma guerra tremenda e estavam precisando de comida porque não tinha solo para plantar. Para a Hungria, para a Romênia, que também eram países que tinham acabado de sair de guerras. E aí, países que não eram pobres, mas estavam precisando de dinheiro, porque, né, quem não precisa de dinheiro, basicamente só precisava chegar para a mãe e falar: olha, eu tô precisando aí de uns 2 milhões, olha, eu tô precisando aí de uns 2 bilhões, você pode me conceder? E Mao falava: claro, querido, nós somos amigos, não precisa nem se preocupar em me pagar. A China é um país rico, a gente está aqui disponível para os países que precisam. Então ele dava esse dinheiro para os outros países e não pedia em troca. Só que quem que pagava com isso? A população da China. Porque ele diminuiu a quantidade de comida, e aqui no livro ele vai falar em peso ali e certinho de quantos de grãos eles recebiam, e era uma quantidade minúscula. Do tipo, era 1/3 da comida que era dada para os prisioneiros nos campos de concentração nazista. Então você pensa, eles comiam 2/3 a menos do que os prisioneiros do campo de concentração. O que isso fez? Que as pessoas morressem na China por fome. Literalmente elas morriam de fome na China. Nesses 4 anos, que foi ali do final do ano de 1957 até 61, morreu mais de 38 milhões de pessoas de fome na China. Enquanto eles estavam exportando milhões de comida para fora. Então eles eram obrigados a plantar, a colher
e a exportar aquilo. Eles lidavam com comida o dia inteiro e eles não podiam pegar daquela comida. E é claro que quando eles iam lá e estavam morrendo de fome e tentavam pegar aquela comida, eles eram mortos. É extremamente triste essa parte. É chocante, assim, num grau. É muito revoltante. Sem falar que ele também estava fazendo testes com mísseis na época e com a bomba atômica. Ele usava esses grãos também para produzir energia, álcool etílico. Para lançar os mísseis, ele usava cerca de 10 milhões de quilos de grãos para gerar, né, esse álcool etílico, o que dava para alimentar de 1 a 2 milhões de pessoas na China durante um ano. Então ele gastava, tipo, em uma semana, a quantidade de comida de 2 milhões de pessoas. E ele estava nem aí. E todo ano, durante esses 4 anos, ele diminuía ainda mais a quantidade de comida que iam para a população. Nessa época, 7 milhões de toneladas de grãos, só de grãos, fora de todos os restos de alimentos, foram exportados para fora da China, enquanto 38 milhões de pessoas estavam morrendo. E isso realmente só acabou porque o Liu Xiao, que era o presidente do governo, foi visitar os parentes lá e viram, porque na verdade isso tinha afetado a China toda, só que claro que como ele era do alto escalão, né, afetou menos, apesar que eles também comiam bem restrito, a comida deles também era bem restrita, mas quando ele foi viajar pelas províncias da China e ele viu as pessoas morrendo, ele realmente resolveu tomar uma atitude, apesar de não prestar lá muita coisa, mas graças a ele teve coragem de falar publicamente isso num congresso do Partido Comunista perante 7 mil pessoas, e essas 7 mil pessoas também abriram a voz, porque estava todo mundo em bando, e foram contra Mao. A única vez também que alguém foi contra Mao. E depois eles vão pagar isso mais pra frente na Revolução Cultural, porque Mao aceita, né, acabar com o grande salto pra frente, porque ele vê que tem bastante gente revoltada com o que tá acontecendo na China, e ele tá com medo de perder o poder, mas depois, pra frente, ele se vinga e manda matar todas essas pessoas. Em 1960, que vai ter um congresso em Bucareste do Partido Comunista Internacional, ele vai fazer um discurso falando de como o grande salto para frente e deixar as pessoas morrerem de fome no seu país funciona para você ganhar dinheiro, e vai falar, incentivar a Terceira Guerra Mundial. Ele vai falar que a melhor forma do Partido Comunista tomar conta do mundo é a Terceira Guerra Mundial, e aí nesse congresso que as pessoas vão começar a ver, né, os comunistas em geral, e ver que ele é meio louco. Totalmente louco, totalmente psicopata. Porque é num grau que ele não teme falar isso na frente das pessoas de tão normal que ele acha que é. Basicamente, eu não lembro se eu falei, mas se eu falei eu corto essa parte. Mas o único motivo dele não, depois que ele produz a bomba atômica, o único motivo dele não soltar essa bomba atômica é porque ela não consegue transpor as barreiras do território chinês. Só por causa disso que ele não começou uma guerra atômica. Não porque ele teve algum tipo de consideração ou alguma coisa assim. E aí, logo depois desse congresso e da Grande Fome, ele vai tentar a tática de se aproximar, quando ele vê que o poder dele perante o Partido Comunista tá caindo, até porque nesse congresso e logo depois ele vai começar uma tática de falar mal do, ai, não vou lembrar o nome agora, mas do presidente do Partido Comunista da Rússia, mas ele vai perceber que, apesar dele ser o chefão da China e a China ser muito maior, principalmente de população e de exército, do que a União Soviética, os partidos comunistas pelo mundo seguem a União Soviética. E aí ele vai vendo que ele tá perdendo espaço, e aí ele se aproxima dos Estados Unidos e começa a fazer acordos políticos com os Estados Unidos, e aí que a fama dele realmente despenca, ele realmente perde o poder que ele tinha, pelo menos o da propaganda, né? Porque os comunistas acabam não indo com a cara dele, já que ele é meio duas caras, e uma hora é capitalista, outra hora é comunista, e eles veem que ele não tem muito princípio, na verdade ele só quer o poder. Outra época, para quem conhece, né, um pouco da história da China, que fala muito aqui também, é da Revolução Cultural, que foi uma revolução que o Mao criou para acabar com as pessoas que tinham ido contra ele no grande salto para frente. Foram aquelas 7 mil pessoas que estavam ali naquele congresso.
Então, ele vai incentivar a população normal a matar os líderes do partido, a matar os professores, a matar seus chefes no trabalho, porque ele quer fazer um grande expurgo, porque ele fala que a comunidade, ele dá essa desculpa que a comunidade chinesa está sendo infiltrada pelas ideias capitalistas. Então ele incentiva as pessoas normais a pegarem armas e ele matar qualquer um, a matar, a bater na rua, a humilhar. Nessa brincadeira, ele mata mais 20 milhões de chineses. Então, assim, milhões morreram. Basicamente, todo ano morriam milhões por causa desse homem na China. Era horroroso. Fora as pessoas que morriam em outros países, tipo Coreia, Vietnã e Taiwan, que ele cedia o exército porque ele queria ganhar mais dinheiro e mais arma e mais poder, e ele ia cedendo o exército chinês para lutar nessas guerras. Olha, assim, eu acho que não falei nem um terço, né, gente? É muito detalhado esse livro. Pra quem não sabe nada, esse livro é muito explicativo. É muito explicativo. Me deu uma certa revolta quando eu tava lendo, porque ele sempre, quando você achava que ele já tinha feito a maior atrocidade, ele ia lá e fazia uma atrocidade pior do que ele já tinha feito no passado. E realmente foi me chocando, assim, como isso existiu e como essa população chinesa sofreu tanto no século XX. E você pensar que ainda é um país extremamente fechado e ainda eles vivem numa ditadura. E esse livro ele foi escrito no início dos anos 2000 para desmistificar, né, esse mito, porque quando o Mao estava vivo, principalmente na época da guerra ali civil, foi criada uma biografia e depois mais tarde outra pelo Partido Comunista, né, para criar esse mito do bom samaritano comunista, para convencer os chineses, né, que o comunismo era melhor que o nacionalismo. Então, muitas mentiras foram criadas, muitas mentiras, tanto da Grande Marcha, de tudo, porque quando acontecia alguma coisa errada era porque não tinham seguido a ordem de Mao. Mas, tipo, nada de bom aconteceu nesse governo. E tudo era muito fechado, porque a China foi muito fechada. Ao mesmo tempo, Mao morreu no finalzinho dos anos 70. Nada disso chegou para a população normal, nem para a União Soviética. Muita coisa eles sabiam, mas muita coisa eles não faziam ideia, porque Mao fazia questão de não permitir que o seu governo se envolvesse com a União Soviética. Poucas pessoas ele deixava ir para a União Soviética ou para esses congressos internacionais, e ainda assim ele fazia questão de logo depois matar essas pessoas, porque ele morria de medo de algum tipo de revolta contra ele ou dele ser deposto. Eu acho esse livro extremamente necessário, porque é uma história que precisa ser contada e que a gente vê que no Brasil pouco se fala realmente sobre esses horrores que já foram cometidos nesses governos ditadores. A gente fala muito de Hitler, mas na minha opinião, depois de ler esse livro, nem se compara com Mao Tse-tung. Comparado com o tanto de tempo que Mao ficou no poder, e mesmo quando ele tinha pouquíssimo poder, tanto de atrocidade que ele já tinha feito. Eu recomendo, mas pra quem tem muito estômago, porque foi meses assim que eu realmente largava uma semana, porque eu falava, gente, eu não aguento mais ler tanta tragédia. Eu realmente não aguento. Eu espero que tenha sido claro, porque o livro é muito grande espero que não tenha ficado muito confuso esse vídeo. Mas, gente, leiam, tá? Não peguem com pressa, porque é um livro realmente que demanda tempo, mas boa notícia. Essa parte aqui final, que dá quase dá umas quase 200 páginas, são de notas. Na real, o livro parece gigante e mas é menos, não são 800 páginas, são 619, o que dá uma certa alegria. Esse foi o vídeo, gente, curte, segue o canal, por favor, eu mereço muito só por ter lido essa coisa aqui. E até a próxima, onde espero falar de livros menos tristes. Tchau!